Na tentativa de explicar o porquê da redução dessa exacerbada dessa taxa de natalidade no Brasil, eu me deparei com um vídeo desse apresentador bastante interessante acerca do feminismo, em que ele diz que a ideologia de gênero seria talvez mais perversa que o feminismo. O feminismo é uma ideologia que fudeu com a sociedade. Acho que nenhuma ideologia, talvez ideologia de gênero consiga ser mais perversa que essa. Mas o feminismo defende as mulheres? Defende porra nenhuma. O feminismo colocou as mulheres contra os homens, incutindo na cabeça da mulher uma perversidade tamanha que é: cuidar da família não é importante, o importante é a sua carreira. Ao invés de nós tentarmos ensinar aos homens o oposto, a sua carreira não é o que te importa, é cuidar da sua família. Não, a gente pegou e tá ensinando as mulheres que já faziam a coisa certa a fazer o errado. E aí tem o ódio, promiscuidade, vida sexual precoce, não quer criar filhos, acha que filho é um fardo. E quando você extrapola essa afirmação, essa opinião desse influenciador no contexto da redução da taxa da natalidade, você encontra uma lógica que associa o feminismo à ideologia do gênero no contexto da redução da taxa de natalidade. Qual seja, o feminismo, ele estremeceu a posição da mulher. Tanto o feminismo quanto a ideologia dos gêneros, inquestionavelmente, são filosofias que vieram atenuar algumas distorções que, de fato, ocorrem na sociedade, qual seja, no direcionamento de uma maior isonomia relativamente ao homem e à mulher no mercado de trabalho e um respeito a essa comunidade LGBT no contexto do homossexualismo, seja ele feminino ou masculino. Entretanto, as posições elas foram exacerbadas, ou seja, a mulher, o feminismo passou a considerar a atuação da mulher no contexto familiar como não importante, mas sim o direcionamento para a sua carreira. De maneira que aquilo que deveria ser isonômico, qual seja essa busca pela carreira associada à sua participação, às suas atividades familiares, no contexto não somente do homem, mas também no contexto da mulher, ela foi distorcida de maneira que está se gerando uma geração de mulheres empoderadas, em que as mulheres empoderadas, elas buscam para o seu relacionamento homens efeminados esses que são gerados também por uma ideologia, qual seja a ideologia do gênero, ou seja, a mulher busca essa empoderada, ela busca aquele homem efeminado, de coquinho, voz fina, e que não quer assumir a sua responsabilidade de provedor do lar, nem de ter a responsabilidade de criar um filho. Então, ela busca aquele homem de coquinho, voz efeminado, que fica em casa cuidando do seu pet. Por outro lado, também que vem em direção a essa queda na taxa de natalidade é o fato de que esse homem efeminado, com coquinho, com a voz efeminada e que gosta de permanece em casa, muitas vezes fazendo as atividades do lar para que a mulher possa sair, não quer ter a responsabilidade de criar um filho, de gerar um filho. E, por outro lado, a mulher posterga a gestação para uma idade mais avançada, quando a sua carreira já estiver consolidada. Então, esses são fatores que, de fato, não somente esses, mas são talvez os dois principais fatores responsáveis por essa taxa crescente de queda da natalidade no Brasil, especialmente nas camadas economicamente mais privilegiadas da população brasileira. De maneira que essa redução na taxa de natalidade associada a essa destruição, a esse aniquilamento da estrutura familiar proporcionada pela ideologia do gênero, que proporciona a geração de casais homossexuais, sejam eles masculinos ou femininos,
consequentemente, homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz, e, consequentemente, a taxa de natalidade ela diminui. E não havendo, uma outra consequência é que, não havendo descendentes e a estrutura familiar sendo aniquilada, consequentemente, a estrutura da propriedade privada, a propriedade privada como instituição, ela tende a desaparecer. E, consequentemente, não havendo descendentes, quem acaba adquirindo essas propriedades, incorporando essas propriedades, é o Estado. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultes. Competência acadêmica, competência política.